Olá, seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar a aula de logaritmos. Definições. Seja A e B números reais positivos e B diferente de 1. Chama-se logaritmo de A na base B o expoente x tal que B elevado a x é igual a A. Em símbolo nós temos aí, tá? Log de A na base B é igual a x. Também pode ser representado com potência, que é o B elevado a x, que é igual a A. Sendo A chamado de logaritmando. O B é chamado de base do logaritmo. E x é chamado de logaritmo de A na base B. O logaritmo é representado por essas duas formas. Quer dizer, logaritmo de A na base B é igual a x e também pela potenciação, que é o B elevado a x igual a A, sendo que o B é a base. Para transformar em logaritmo para a base, é simples. Você pegar a base elevado ao x, que vai ser igual a A. Vamos fazer alguns exercícios para você ver isso na prática, como é que funciona. Nós temos aí o logaritmo de 8 na base 2. Então, nós vamos fazer logaritmo de 8 na base 2, que é igual a x. A base é 2, nós vamos elevar a x, que vai ser igual a 8. Então, nós temos 2 elevado a x igual a 8. O que nós temos que fazer? O 8, nós temos que transformar ele em base 2. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fatorar. Como é que fatora isso aí? É 8 dividido por 2, que dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. 2 dividido por 2, que dá 1. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nós temos o valor de x, comparando aí os dois termos, né? As bases são iguais e os expoentes. Nós temos o x e o 3. Então, o x vai ser igual a 3. Essa é a nossa resposta para o exercício da letra A. Vamos agora fazer mais um outro exercício para a gente aprimorar esse conceito. Na letra B, nós temos aí logaritmo de 25 na base 5. Então, o que nós temos que fazer? Logaritmo de 25 na base 5 é igual a x. 5 elevado a x vai ser igual a 25. Então, nós temos aí que a base é 5. Vamos fatorar o 25. Fatorando o 25 aí, nós temos o quê? 5 elevado a x vai ser igual a 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é igual a 25. O valor do x vai ser igual a 2. Essa é a resposta da letra B. Vamos agora fazer a letra C, aprimorarmos ainda mais. Letra C. Logaritmo de raiz cúbica de 16 na base 2. Vai ficar logaritmo de raiz cúbica de 16 na base 2 é igual a x. Então, fazemos 2 elevado a x é igual a raiz cúbica de 16. Vamos fatorar o 16 para transformar ele em base 2. Fatorando o 16, ele fica o quê? 2 elevado a 4. Então, nós temos 2 elevado a x é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 4. Para tirar da raiz, o que nós temos que fazer? É colocar o 2 na potência. O 4 aí, ele passa para o numerador e o 3 da raiz passa para o denominador. Então, nós temos 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4 terços. Como a base dos dois termos são iguais, então fizemos a comparação. X vai ser igual a 4 terços. Essa é a resposta da nossa letra C. Vamos fazer agora a nossa letra D.
Logaritmo de 32 na base de 1 dividido por 2, ou meio, né? Então, vamos fazer logaritmo de 32 na base de 1 dividido por 2 vai ser igual a x. 1 dividido por 2 elevado a x vai ser igual a 32. Vamos fazer o 32, transformar o 32, né, na base 2. Fatorando o 32. Como é que nós vamos fatorar esse 32 aí? 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Fatorando. Você vê aí que na coluna do lado direito nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 número 2. Então, 32 fatorando 32 vai ser 2 elevado a 5. Observe que no primeiro termo, nós temos o quê? 1 dividido por 2 elevado a x. No segundo termo, nós temos o 2. A base dos dois termos são diferentes. A base do primeiro termo é meio elevado a x e no segundo termo é 2. Para transformar o 2 na base de meio, como é que nós vamos fazer? Fazer o inverso. O que nós vamos inverter? Sabemos que debaixo do 2 nós temos o número 1, que normalmente a gente não coloca. Vamos fazer o inverso de 2. Aí sim, ao fazer o inverso, as duas bases vão ficar iguais. Então nós teremos 1 dividido por 2 elevado a x, que vai ser igual a 1 dividido por 2 elevado a menos 5. Toda vez que nós fazemos o inverso, o expoente troca de sinal. Então, por isso que o 5 ficou negativo. Agora sim, as duas bases são iguais. Fazendo a comparação aí, o x vai ser igual a menos 5. Esta é a resposta da letra D. Vamos agora fazer a letra E para a gente aprimorar ainda mais ainda. Mais um exercício. Letra E é logaritmo de 1 na base 8. Então, vai ficar logaritmo de 1 na base de 8 é igual a x. X elevado a 8 é igual a 1. O que nós temos que transformar? Esse 1 aí na base 8. Ao colocarmos o 1 na base 8, vai ficar o seguinte. 8 elevado a x é igual a 8. Bem, transformamos as duas bases iguais. Agora nós temos que descobrir qual vai ser a potência de 8 para que ele seja igual a 1. Na regra matemática, nós sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Nesse caso aí, o 8 vai ser elevado a 0. A nossa resposta da letra E vai ser x igual a 0. Vamos fazer agora o exercício da letra F. Logaritmo de 64 dividido por 729 na base de 27 dividido por 8. Então, nós vamos ficar logaritmo de 64 dividido por 729 na base de 27 dividido por 8 é igual a x. Nós vamos pegar o 27 dividido por 8 elevado a x, que vai ser igual a 64 dividido por 729. Vamos fatorar agora. Nesse caso aí, nós temos, nesses dois termos, nós vamos fatorar o 27, o 8, o 64 e o 729. Fatorando o 27, aí nós temos o quê? Que é 3 elevado a 3. E o 8, fatorando o 8, vai ser 2 elevado a 3. Fatorando o 64, nós temos 2 elevado a 6. E fatorando o 729, nós temos 3 elevado a 6. O que nós podemos fazer aí? Podemos tirar o 3 que está dentro do parênteses ali, colocar ele para o lado de fora do parênteses. Colocando ele para o lado de fora do parênteses, vai ficar o quê? 3 dividido por 2 elevado a 3x. E vamos também colocar esse 6 aí para o lado de fora do
parênteses. Como é que vai ficar? 2 dividido por 3 elevado a 6. Observe que as bases ficaram diferentes. No primeiro termo, nós temos 3 dividido por 2 e no segundo termo, 2 dividido por 3. Vamos fazer as bases ficarem iguais. Vamos ter que fazer o inverso do segundo termo. Fazendo o inverso aí, vai ter o quê? 3 dividido por 2. O que acontece com o expoente? Quando você faz o inverso, você troca o sinal do expoente. Por isso que o 6 ficou negativo. Agora sim, as duas bases são iguais e podemos fazer a comparação. Eu tenho 3x é igual a menos 6. Virou uma equação do primeiro grau. Já que tem uma equação do primeiro grau, então nós vamos fazer. O 3 está multiplicando com x, passa para o segundo termo, dividindo. Então nós temos x é igual a menos 6 dividido por 3. Menos 6 dividido por 3 vai ser igual a menos 2. X vai ser igual a menos 2. Essa é a nossa resposta do exercício da letra F.